Sejam bem-vindos, ao 30º Congresso Mineiro de Municípios. Hoje nós estamos aqui com a segunda sala temática da área de educação. Vamos falar sobre o piso salarial e seus impactos no plano de carreira municipal. Não vou prolongar muito, porque nosso tempo é curto, a gente precisa aproveitar bastante. Para quem não pegou ainda a sua senha do transporte escolar, só se dirigir ao estande da MM para retirar depois da palestra, lógico, que está disponível lá. Eu vou passar a palavra para o nosso palestrante, é o Dr. Gustavo Pesicchini. Ele é superintendente geral da Associação Mineira de Municípios. A Superintendência Geral tem por finalidade coordenar a formulação, execução e avaliação do planejamento da nossa entidade, que é a MM, bem como propor o desenvolvimento institucional da associação e executar as políticas públicas nas diversas áreas da administração municipal. Então, vou passar a palavra para ele, que vai falar um pouquinho para vocês aí da experiência que ele tem sobre o plano de carreira. Já trabalhou com o plano de carreira, com a implantação de plano de carreira em várias áreas. Então, ele vai estar falando com vocês aí um pouquinho nessa tarde. E lá fora, como aconteceu ontem, alguns de vocês presenciaram aí o problema. Nós tivemos uma falta de energia elétrica aqui, ocasionada por um fio partido ali fora. Está muito alto ou está muito baixo? Tá bom? Não tá. Ok, aí o pessoal vai me ajudando ali. Mas ontem nós passamos um sufoco danado. Alguém me viu correndo para cima e para baixo aí de algum modo aí. E a despeito disso que a Alessandra falou, que a superintendência tem essa e essa e essa outra função, não estava escrito ali que se acabasse a luz do lado de fora, a superintendência também tinha que de algum modo correr para tentar resolver, e a gente fez isso para envolver os atores aí necessários, envolvemos a própria CEMIG para que viesse. Quando fomos surpreendidos pela queda de luz, o rapaz da manutenção falou assim: nossa, pelo que eu estou vendo aqui, pelas peças queimaram no mínimo uma semana. Eu falei, bom, você tem uma hora, dá para fazer o que com isso? E aí, demoramos um pouquinho mais que uma hora, mas conseguimos voltar. Boa tarde, gente. Boa tarde, para senhores, para senhoras. Vamos falar de um assunto aqui que costuma ser conflituoso, costuma ser árduo, mas é um assunto bom de discutir. Nós vamos abordá-lo segundo algumas perspectivas. Eu vou ver se ao longo do caminho eu ando por aqui, porque tem uma danada de uma pilastra aqui. Então, dentro do possível, eu vou andar para cá e para cá para a gente poder ir se falando. Bom, o assunto é árduo, como eu disse, mas ele é importante e ele é gostoso de se trabalhar. Está fora do seu senso de consciência aquela pessoa que não enxerga na educação uma atividade ou uma função que seja extremamente estratégica para a vida de uma sociedade. Todas as pessoas que pensarem diferente disso, desconfiem dessas pessoas, porque muitos dos palestrantes que já passaram por aqui, palestrantes técnicos, palestrantes magnos, os próprios gestores, nas conversas que temos, todo mundo acredita, e eu acredito, que muito da transformação da vida das pessoas se dá em razão do aumento da sua capacidade cognitiva. A pessoa tem que saber mais. Quanto mais ela sabe, melhor ela faz alguma coisa. Tem gente que sabe muito coisas ruins, e aí faz coisas ruins. Tem gente que sabe muito coisas boas, e aí faz coisas boas. Mas quem sabe menos, não faz tão bem aquilo que nasceu para fazer. Obviamente que nós estamos falando só de um campo, no campo das coisas boas. A função educação, ela é tão primordial para alguns países, não sei se teve gente aqui que participou de uma palestra técnica do diretor executivo do SEBRAE, Dr. Fábio Veras, falando a respeito da comparação entre Sergipe, os nossos menores estados, e Israel. Aí ele falando, um desses lugares aqui tem guerra, seca
terremoto, neve, guerra civil, um monte de coisa, desertos, né? E é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Ambos eram do mesmo tamanho. Ele falou assim, uma das coisas que mudou a realidade dessas duas dimensões territoriais aqui foi a capacidade de implementar medidas voltadas para a educação, a qualificação daquele povo. E o fazem com excelência. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem tanto a Sergipe, nem tanto a Israel. Aqui estamos nós, compreendendo também que a função educação é uma das mais importantes do jeito. Eu não vou falar da realidade da educação no Brasil. Todo mundo aqui sabe o peso ou não que carrega em relação à educação. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Ela poderia ser melhor. Nós não estamos determinando, nem definindo, nem conceituando o patamar em que ela está. Mas, na minha opinião, ela poderia ser melhor. Acredito que a opinião dos senhores e das senhoras também. E muito do que a gente observa, não há culpados, há circunstâncias. A nossa estrutura de políticas públicas voltadas para a educação é assim, mas ela poderia ser melhor. No meio desse caminho, nós tínhamos uma realidade dura e triste. Não havia uma identificação, uma padronização do que deveria ser uma remuneração justa para aqueles profissionais da área de educação. Pensando nessa ótica, muitas pessoas, entidades, governos se imbuíram da tarefa de discutir sobre esse tema e chegaram a uma conclusão. Alguns que acham que ela é boa, outros que acham que ela é ruim, mas chegaram a uma conclusão, que deveria ser definido um piso salarial, um nível mínimo de pagamento, remuneração, subsídio, quaisquer que sejam os termos utilizados, vamos fechar como sendo pagamento. Um nível mínimo de pagamento para remuneração para aqueles que exercem essa função tão nobre, tão específica como a educação. Bom, quando há um padrão, é uma caixa fechada, é este o tamanho da caixa, o presente ele pode ser de todo tipo, mas ele só pode ser no máximo daquele tamanho. Aí, a primeira realidade com a qual os servidores e os governos, sobretudo municipais, se depararam nós temos realidades diferentes. No norte é de um jeito, no sul é de outro, no centro-oeste de outra forma. Mais do que isso, dentro dos próprios estados, há diferenças. Minas Gerais é isso, né? Minas são muitas, né? E tem minas que não acabam mais. E aí, nesse sentido, as realidades dentro do nosso próprio estado são diferentes. Em alguns lugares, o estabelecimento de um piso resolveu um problema crônico. Em outros, criou um novo problema. Começa daí. Segundo ponto, que eu acho que é interessante a gente tratar, para a gente chegar na abordagem que nós vamos fazer, que é piso nacional, piso salarial e o seu impacto nos planos de carreiras. A ênfase serão os planos de carreiras. E aí, nesse sentido, um segundo ponto, compreender as regras. Foi criada uma lei, 11.738, correto? E essa lei estabelecia critérios, primeiro, de estabelecimento de um piso, estabelecimento do que esse piso deveria determinar a partir da sua criação, como, por exemplo, a necessidade de criação de planos de carreiras, entre outros, políticas de desenvolvimento, e outras, as formas de aplicação dessas duas ferramentas, salário e desenvolvimento. Aí começaram as interpretações.
em determinados momentos, a interpretação foi a seguinte: bom, o piso é X. Vamos fechar que X seja 1.000, para facilitar só o nosso entendimento. O piso é 1.000. R$1.000. Não é esse o valor do piso. O piso é 1.000. Bom, se eu trabalhar 40 horas, eu ganho 1.000. Mas se eu trabalhar 20 horas, eu ganho 1.000. 1.000. Não é não? É, não é? Ou não é? Aí o outro, não é. Aí tem, ao mesmo tempo, não é, tem sim, não e talvez. Então, olha só. Já começamos com um embate. Todo mundo está louco de vontade para falar né? Porque aí a gente vai trabalhar a metade de ganhar proporcionalmente não, ganhar tudo. Primeira dificuldade era identificar o que a lei quis dizer. Às vezes o legislador, ele escreve com a mão, mas ele pensa com outra cabeça. Sabe quando ele fala assim, eu tentei chutar no ângulo e chuta lá na lateral? Tem hora que acontece isso. Algumas leis, e eu já não sei mais se isso é técnica porque é ruim, ou se é tão bom que a técnica é assim. Eu vou escrever aqui de um jeito que vai dar dúvida. E aí na dúvida eles se resolvam lá. Parece que é até de propósito, né, em alguns momentos. Começava aí uma pequena confusão em relação à carga horária a qual o piso queria dizer respeito. Eu ganho 1.000 para trabalhar 40 horas, mas se eu trabalhar 20, eu ganho quanto? Outro aspecto que a lei também trouxe e que já começou a gerar confusão é: ele trabalha num período X, recebe no mínimo, que é o piso, Y, mas parte dessa carga X que ele trabalha vai ser cumprida. Aí tinha ali uma definição que também não ficou muito clara. Não ficou muito clara, às vezes, na forma de interpretar, às vezes na forma de ler, às vezes na forma do que quis ser dito, mas foi colocado mais ou menos assim: entre 2/3 e 1/3, 2/3 correspondem às atividades diretamente ligadas à sala de aula e 1/3 não. Vamos embora para casa, vou ficar 1/3 em casa, já que me foi atribuído um valor mínimo de remuneração e o restante é comigo. Outra interpretação possível: não, esse outro 1/3 deve ser utilizado para atividades complementares à função de docência e todas as outras que circundam ali a atividade de docência. Então olha que bacana no sentido pejorativo. Tem uma lei que estabelece um valor mínimo de pagamento, que já trouxe com ela um problema. Esse valor mínimo ficou alto para alguns lugares e ficou baixo para alguns lugares. O conflito é iminente. Aonde a lei estabeleceu que 1.000 era o limite mínimo, mas as pessoas ganhavam em média 600, bom para quem vai passar a receber 1.000 no mínimo. Mas talvez não seja resolvido da noite para o dia a forma como serão complementados esses outros recursos aí para esse pagamento. Agora, em outro local onde 1.000 é pouco, eu vou falar um município fora de Minas, que aí não tem briga, né? No município de São Paulo, ganhar 1.000 no nosso conceito, fechado. Ganhar 1.000 em São Paulo, às vezes não dá para pegar o ônibus durante o mês. Por quê? Porque os custos são diferentes. Então lá ficou bom. Por quê? Eu estava sendo forçado a pagar 2, 3, 4, aí vem uma lei e fala: não, agora você pode pagar 1.000 e está resolvido.
Você vai brigar comigo ou você vai brigar com a lei? Então, esse já é um conflito iminente que ficou a cargo de ser resolvido pelos gestores e pelos servidores. Então, voltando a um ponto. O legislador, às vezes, ele escreve com uma mão, mas ele pensa com a outra cabeça. O aspecto subsequente deste é, a partir do momento que foi estabelecida uma remuneração mínima, básica, para isso, o que compunha essa remuneração? Até agora, nós só falamos de pontos de conflito. Até agora, nós só falamos de escrever uma coisa, mas não explicar o que é. E aí, o outro conflito era referente a o que é o piso? O que compõe o piso? É tudo? É o salário e as gratificações estão fora? É VB? É vencimento básico? Com tudo englobado? E aí o legislador escreve e sai. De vez em quando eu fico pensando que são aquelas pessoas, desculpem as mulheres de unha grande aí, ou os homens de unha grande, aqueles que ficam assim em torno de uma doce, hoje eu vou fazer um mal, que escreve uma lei de 2, 3 parágrafos e sai e fica olhando de longe e o circo pegando fogo. Definiu em lei, mas às vezes para uns é pouco e para outros é muito. Definiu em lei, mas não explicou como é que seria cumprida a carga horária. Definiu em lei, mas não estabeleceu os critérios para juntar dentro de uma única remuneração tudo. E, embora tenha estabelecido ali em lei que deveria ser assim, não deu orientações gerais, no primeiro momento, depois até lampejos disso, não deu orientações gerais de como tratar aquilo que eu particularmente acho ainda mais importante do que estabelecer um piso. Aqui é o corte de onde nós vamos tratar o nosso assunto hoje, que é o seguinte: tudo relativo a piso salarial, valor, definições, esses outros critérios, nós abordamos já em diversos assuntos e vamos abordar de novo no Fórum de Educação, que certamente todos vão comparecer aqui, e já trouxemos vários especialistas sobre o assunto que definem isso com uma clareza muito grande. Mas o corte principal é: para que foi estabelecido isso? Eu, embora a minha formação seja quase que concentrada na parte de administração pública, sou bacharel em administração pública, especialista em administração pública, mestre em administração pública, inicialmente eu tive um desvio de caráter e fiz direito. E aí, isso tem me servido muito para, pelo menos, conseguir argumentar num nível mínimo com algumas coisas relacionadas ao direito. E o que a minha linha de interpretação, ela é muito teleológica, sem nome complicado, é o que ele quis dizer? E eu acho que o que o legislador quis dizer é: aqui é o mínimo, aqui é o ponto de partida, mas ainda tem muito para caminhar. E eu quero falar na perspectiva do que ainda temos muito para caminhar. Vou contar aqui rapidamente, muita gente já conhece essa história, mas eu vou falar rapidamente só para a gente alinhar e contextualizar aqui dentro. 2 vendedores, 2 sócios que tinham uma empresa de sapatos. Estavam aqui no Brasil, a produção já tinha atingido os níveis aceitáveis aqui dentro do país, dada a competitividade que eles tinham aqui. Falaram assim: precisamos expandir o nosso negócio. Aí um deles viajou, foi para o continente africano. Chegou lá, pegou o telefone, ligou para o sócio dele aqui e falou assim: vai dar certo não. Tantos milhões de habitantes que eles têm aqui, metade anda descalço. O pessoal aqui não usa sapato não. Tampou o local do telefone assim. Tem que arrumar outro sócio agora, né? Porque eu estou enxergando isso como: eu tenho metade de um continente para calçar. Então, eu quero falar sobre esse ponto. O que a gente ainda pode fazer com esse
problema com esse bode que colocaram no meio da nossa sala. Chegaram, e aí nós estamos falando no tempo correto, é sala de aula. Colocaram um bode na sala para a gente resolver. E tem um embate entre o funcionalismo e o executivo. Nós somos a Associação Mineira de Municípios, não somos a Associação Mineira de Prefeitos. Nesse sentido, tudo que a gente tenta discutir diz respeito à vida do municipalismo. E esse é um assunto importante, como já dissemos. E a gente não pode tratar na perspectiva de defender o gestor público, traduzindo o prefeito, do funcionalismo público, traduzindo para esse caso específico, os servidores da área de educação. Nós não queremos nos omitir, nos eximir de discutir isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa tentar separar, e a gente tem falado isso muito discutido nas reuniões com alguns prefeitos, quando a gente se une especificamente para isso, ou com alguns servidores nos fóruns de educação, quando a gente faz, vamos tentar ser razoáveis. O mesmo problema existe para todos aqui, porque não foi criado por ninguém que está aqui nessa sala. Vamos ver o que é possível. E aí, a primeira conclusão aqui é razoável se chegar. Bom, corpo é formado por uma série de órgãos. Qual o órgão mais importante que tem no corpo humano, seu Adenauer? Sério? Leonice, qual é o órgão mais importante? Coração? Qual que é o órgão mais importante? Quem já leu A Guerra dos Órgãos, e eu não vou falar qual é o órgão que se diz o mais importante lá, naquele texto, A Guerra dos Órgãos, sabe que todo mundo ao seu tempo sabe dizer que é mais importante. Não é isso? O cérebro e o coração ficaram suando, tremendo e em apertos quando um outro órgão do corpo humano decidiu fazer greve. E aí foi um Deus nos acuda. Bom, tudo é importante. Mas eu sou capaz de viver sem um dedo, tenho certeza. Mas eu não sou capaz de viver sem um coração. É isso? Só que tem que, se eu dedicar toda a minha força, energia, dinheiro, tempo, para tratar só do meu coração, pode ser que eu tenha outras partes do meu corpo que não tenham o mesmo desempenho. Bom, em determinado momento, por saber que é estratégico, eu sou professor há 18 anos. Já ministrei em praticamente todas as áreas possíveis. Graduação, especialização, mestrado, cursos de curta duração, curso para servidores. Fui aluno profissional que estudei boa parte da minha vida. Então, acho que estou inserido no contexto. Mas acho que a medida, porque o problema era crônico e era urgente e era imediato, eu acho que a medida não foi muito bem calculada num primeiro momento. Não pelo impacto financeiro do piso, mas por não se responsabilizar com o que viria. A educação, assim como o cérebro, como o coração, está entre as principais funções de uma sociedade e, obviamente, as principais funções de uma administração municipal. Mas há um limite. Alguns impostos pela lei, outros impostos pelas circunstâncias. Não existe almoço grátis e dinheiro não dá em água. Mais do que isso, há uma necessidade latente. Quem em sã consciência é capaz de falar que não quer investir mais na educação? Quem em sã consciência fala que não quer aprimorar a qualidade dos gastos da educação? Porque todo mundo pensa assim. O embate que foi trazido para essa discussão é: o piso pelo piso não é nada. O piso pelo piso não é nada. Última vez para bater o martelo, igual o leilão, o piso pelo piso não é nada. O assunto que nos importa muito, portanto, é: o que eles queriam dizer quando fizeram isso? Primeiro ponto: educação importante, muito importante,
precisa ser revisadas imediatamente as regras a que estão sujeitos os atores do âmbito da educação, mas esse é só o início. E aí, os planos de carreiras deveriam se tornar o principal mecanismo para incentivar aquilo que se busca. O que se busca? Melhorar a qualidade da educação. Para quê? É igual psicólogo, você senta lá só com um problema. Aí você fala, não, porque eu não conheço, que eu briguei com o fulano. Por que você brigou com o fulano? Para que você fez isso? Então, essa pergunta tem que ser feita de maneira reiterada. Para que foi estabelecido isso? Porque um país que quer se tornar um país de verdade tem que começar a construir isso, e eu não vou ensinar isso para vocês, que vocês sabem muito melhor do que eu. Um país que tem o privilégio de ser a sexta, sétima economia do mundo, é vexatório, é vergonhoso ter o tipo de remuneração que a gente tem para muitas categorias. E diga-se de passagem, a categoria da educação. Alguém discorda disso? É uma vergonha. A gente devia sair com um saco de papel na cabeça e falar assim, eu sou de um país que tem a sexta ou sétima economia do mundo. Vocês assistiram o Ricardo Amorim falando, antes era G7, aí nós crescemos ficando ricos, a gente come tomate e a gente paga mal. Isso é uma vergonha. Como é que sai da vergonha para o que tem que ser? E o que tem que ser é ter qualidade e fazer com que as pessoas consigam responder à altura por aquilo que esse país vem se transformando. O desafio não é pequeno. E aí vamos lá. Eu, na minha modesta opinião, acho que o caminho é a gente discutir por dentro o que nós queremos fazer a partir do momento que foi estabelecido um piso e que foi colocada a necessidade de estabelecer um plano de carreiras. Por estar na MM, a Associação Mineira de Municípios, ela tem relação com praticamente todos os municípios. Nós temos mais de 600 municípios que são afiliados. Relação direta com 853. Praticamente não tem ninguém que solicite ou use o serviço da MM que tenha que pagar por isso. Ele usa o serviço ainda assim. Há outros que são afiliados e o pagamento é mínimo. Só para ficar claro, cerca de R$500 por mês, o que é impensável. Faz curso, faz capacitação, participa de evento. Esse é um evento gratuito, com 3 dias. E aí, o que é feito em relação a essa andança que a gente faz aí por Minas Gerais, a gente acaba se deparando com realidades muito distintas. Não são as realidades mais de Minas. Um município é pobre, outro é rico, outro é grande, outro é pequeno. Não é isso. Especificamente no assunto plano de carreiras, eu tenho visto isso ter sido tratado de maneira muito proeminente em alguns lugares, mas de forma desastrosa em muitos lugares. Desastrosa. Faz aí um plano de carreiras. Aí vai lá um conjunto de pessoas lá, estabelece as regras para desenvolvimento. Aí o prefeito, não, isso é assunto da educação, é lá. Aí geralmente quem discute são os servidores junto com o secretário de educação. Geralmente o secretário de educação é da área de educação, vocês sabem e compreendem e vivenciam essa realidade. E aí a coisa acaba se desandando. Não é desandando porque as pessoas são desonestas, é porque só tem um ponto de vista, num primeiro momento, sendo colocado. E eu já vi, e é isso que eu considero um desastre, iniciar muito mal, mas a projeção em 10, 12, 15 anos o município vai ter que ganhar o triplo de orçamento, não é dinheiro, para pagar metade da folha da educação. Por quê? Porque não atrelaram aqueles assuntos que são mais importantes quando se fala de plano de carreiras, na minha interpretação. Eu, antes de ir para a MM, nós estamos com uma troca iminente de presidentes hoje. Logo depois dessa palestra aqui, dessa conversa nossa aqui, a gente já se prepara para organizar a cerimônia de
posse do novo presidente. Eu estou há 2 anos na Associação Mineira de Municípios. Antes disso, eu fui, e sou, porque estou licenciado de lá, seus vencimentos de lá, sou servidor público estadual. Sou de uma carreira do Estado, especialista em políticas públicas de gestão governamental, ninguém sabe falar esse nome, então a gente se chama de EPPGG. Sou de uma carreira típica do Estado, que não tinha também um plano de carreiras. Quando esse assunto começou a surgir, eu lembro que, assunto plano de carreiras, eu há 18 anos faço parte do governo do Estado. Eu lembro que tinha muito a filosofia, é um filósofo pós-moderno, ele é pós-kantiano, pós-Kant, ele se chama Romário. Romário é aquele que falava assim, você chegou hoje, você já quer andar na janela? Vocês lembram disso? Romário Primário? Esse filósofo pós-moderno, chamado Romário, diga-se de passagem, é uma brincadeira, porque ele está se mostrando um excepcional parlamentar, né? A despeito do que esperávamos dele. Bom, ele, com essa filosofia toda própria dele lá, falava, pô, você chegou hoje, você já quer ir na janela? Isso se traduzia no funcionalismo da seguinte forma: quem vai se desenvolver na carreira é quem chegou primeiro. Quantos anos você tem, Adenal? 52. Só vou perguntar para os homens, para as mulheres eu não vou perguntar. E você, Oasa? 25. Vocês estão trocados, né? 52 e 25. Pois é. Olha só. Por critério de justiça, o Adenauer deve ser promovido todas as vezes antes de você, não é? É isso? Então agora eu vou perguntar para o Adenauer. Você acha isso, Adenauer? Não? Bom, tá. Então nós tivemos 2 respostas para a mesma pergunta, mas eu entendi os 2. Que é o seguinte: existe mais, não existe. Existe mais do que tempo de carreira para estimular o crescimento das pessoas, o desenvolvimento das pessoas naquilo que fazem. Uma coisa que é imprescindível é tempo de casa. Por quê? Porque isso pressupõe experiência. Ou você errou mais, ou acertou mais, ou pelo menos viu mais gente errando e acertando do que o Asno. Isso não é verdade? Isso não vale? Vale. Então, ninguém deve abrir mão de que nos planos de carreiras dos servidores de quaisquer categorias, entre elas da educação, um dos critérios, uma das vertentes do desenvolvimento, seja a experiência. Quem tem 20 anos de carreira tem preferência a quem tem 5 anos de carreira. Alguém acha injusto isso? Eu não acho. Mas o que eu acho injusto? Porque eu tenho 20 anos de carreira, você não tem chance nenhuma, porque você só tem 5. Isso eu acho injusto. Por quê? Quem já viu? Quem aqui tem filhos? Eu tenho 3. Outro dia eu fiquei assustado. Outro dia eu estava conversando por telefone com o Ricardo Morim, e hoje ele falou de novo, né? Perguntei para um amigo meu, ele falou que tinha 3 filhos, todo mundo olhou para ele e achou que ele era doido. Aí ele, quantos filhos você tem, Gustavo? Eu não tenho filhos, não. Tenho 3 filhos, então eu estou maluco. Né? Quem tem filhos já viu todos os desenhos possíveis aí. Um dos que eu já vi foi o Shrek. E aí o Shrek tem hora que ele está andando no meio da roça lá com o burro, e aí ele fala assim, os seres humanos, os outros são iguais cebolas. Lá são fedorentos, fazem a gente chorar? Não, burro. Eles são feitos de camadas. Os servidores, os trabalhadores, sejam em quaisquer áreas, público, privado, de uma maneira geral, nós também somos feitos de camadas. Eu não sou só 20 anos de carreira. Eu sou 20 anos de carreira e alguma coisa. Eu lembro que a gente brincava lá que
tinha gente que passava assim. Eu tenho 20 anos de carreira e, portanto, coloque-se no seu lugar. Mas peraí, eu não existo? Eu só vou existir daqui 20 anos? Ou qualquer outra pessoa poderia pensar dessa forma? Então, gente, isso é importante demais. Porque senão a gente parte para uma conclusão verdadeira a partir de uma premissa que é falsa. Todo mundo que tem mais tempo e, portanto, mais experiência, merece mais do que o outro que não tem tanta experiência. Isso é verdade, mas isso não é verdade sozinho. Então, um dos aspectos que estava criando um conflito, e esse conflito já não é nem mais da lei e nem mais do gestor da administração. Vocês perceberam que esse conflito, esse bote na sala, é nosso, é nosso, quem está submetido a uma carreira, porque eu quero ter oportunidades dentro dessa carreira. Então esse conflito, até agora eu só falei de briga, né? Esse conflito foi colocado para os próprios servidores. Ó, vocês têm que ter aí um plano de carreira. Tá bom, quem que vai se desenvolver primeiro? Nós aqui, ó, que chegamos antes. Segundo o Romário, nós que chegamos antes, nós devemos ir na janela. Aí pronto, aí arrumou briga entre si. Então uma coisa que é primordial nessa história. Experiência é importante, mas não é sozinha. O que mais, portanto, que pode ser colocado como critério de desenvolvimento, de identificação de quem deve seguir adiante? Tem ideia, Luciano? O que mais? Produtividade? Tem ideia, Bianca? Tem ideia, Eulália? Titularidade, você quis dizer o quê? Ana? Então, olha só. A gente não precisava estar aqui discutindo, as respostas já estão aqui. As pessoas são formadas, os servidores, no caso, em camadas tais quais experiência, tempo de carreira, produtividade, nível de formação, é o aspecto cognitivo. Vocês pregam isso, eu também, dentro de sala de aula, que quem sabe mais, quem aprende mais, quem estuda mais, quem busca mais conhecimento, sabe resolver os problemas de forma mais ágil, melhor, possivelmente erra menos. A gente não prega isso? Então isso deve nos diferenciar também. E aí, bom, a gente pode fazer isso um corte, tudo bem. Tendência é concordar, eu acho que é bom a gente ser valorizado pela qualificação que a gente tem, pela produtividade, os resultados que a gente gera, pelo tempo de experiência que eu tenho, tem vários critérios, pelo interesse, eu vou traduzir interesse da minha coisa, Eulália. Então, quando falou aqui do nível de formação, eu me recordei da lei, né? Deixou muito vago. Outro ponto de conflito. Os profissionais que tiverem nível médio. Então, a maioria dos municípios estão cumprindo esse piso, mas e os que têm nível superior e além? Outro ponto de conflito. Eu estou achando que nós vamos sair daqui, nós vamos lá no legislador. O que você quis dizer, meu filho? Senta aí. Porque até agora a gente só está muito mais com dúvida do que com certezas. Aí nós não temos como impor mais para aqueles que estudaram mais. Mas aí, olha onde que eu estou querendo chegar. Nós vamos dar uma rasteira nessa teleologia, nisso que o legislador quis dizer. A gente vai dar uma rasteira nisso. De que forma? Não parece, e a gente quase que fala assim, a união, os estados e os municípios, não é assim que a gente fala? A união é muito alta, os estados estão abaixo e o município está aqui assim.
É mentira isso. A gente foi condicionado a falar assim: a União, os estados e os municípios, porque são a pilastra tampou. A União, os estados e os municípios são entes federados dotados da mais completa autonomia entre si. A União não é avó dos municípios e nem o Estado é mãe dos municípios. E por aí vai. Esse nível de autonomia, na prática, não existe. Alguém discorda do que eu disse? Os municípios, e vocês devem vivenciar isso, são tratados, ora como despachantes de luxo, ora como cartórios, e boa parte do tempo como cachorros. Isso é duríssimo, isso é triste. Um dos discursos que a gente tenta construir aqui é: Minas Gerais é boa nisso, hein? Nós já levantamos bandeiras, nós mesmos, nossos avós, nossos pais. Nós somos bons nisso, de levantar bandeiras e ir lá e brigar com todo mundo. Não é brigar na pancada, não, mas convencê-los de que há outra forma de tratar essa federação. Um café e um pão de queijo, uma conversa boa, isso daí nós não temos segredo de saber fazer, não. Mas onde que nós estamos? Nós estamos no momento de rediscutir essa federação falsa que nós vivenciamos. Aí eu vou voltar para a autonomia dos municípios. Pela lei, pela Constituição, ela tem. O município tem autonomia. E aí é que eu quero entrar. O plano de carreiras pode tentar, e é esse o instrumento, solucionar esse problema. O legislador, ele colocou lá a lei. A 11.738, ela é mais ou menos assim: disposições, parágrafo, definição, interroga e benção. Ela não é assim? Para quem já leu essa lei? Ela não passa de meia página. E com esse monte de conflitos que nós estamos identificando aqui, existe a possibilidade da gente puxar para a gente essa responsabilidade. Em que momento histórico nós estamos? Cada um sabe a realidade que vivencia. E pode virar e falar assim: não, Gustavo, lá no meu município está equacionado. Lá nós temos um excelente plano de carreiras. Excelente para quem? Essa já é uma pergunta. Nós temos um excelente plano de carreiras e o nosso problema está equacionado. O que eu tenho visto, em geral, são verdadeiros desastres ainda, em termos de composição da legislação supraconstitucional e supralegal, que é aquela que regulamenta essa lei, que dá o ato normativo lá dentro do município, para falar: entendi, captei vossa mensagem, amado mestre. Eu entendi que o que o senhor quis dizer aí com a lei é: pague no mínimo isso, mas dê condições e cobre resultados, avalie permanentemente, envolva, desenvolva os servidores, no sentido de que eles se desenvolvam na carreira. Hoje o que eu vejo é um plano de previdência mal estruturado, em muitos locais. Isso é triste. Triste para o servidor que perde o estímulo a crescer. Por que você quer ir para frente? É para ganhar mais? É. Esse objetivo não é legítimo? É legítimo. Mas vamos colocar mais componentes nisso? Eu quero ser melhor reconhecido. Eu quero ter melhor qualificação. Eu prego isso para os outros. Eu faço isso. Eu quero ter melhor qualificação. Eu quero ser responsável pelos resultados também. Quero ter condições de oferecer resultados, mas quero ser cobrado pelos resultados. Esse é um nome que assusta. Avaliação de desempenho. Este nome assusta. Por quê? Porque a pergunta está historicamente na nossa cabeça: quem vigia o guarda? Quem vai avaliar quem me avalia? Essas coisas não estão bem resolvidas. E há caminhos. Por exemplo, ainda estamos dentro do instrumento plano de carreiras. Dentro desse instrumento, essa ferramenta, deixa eu fazer um parênteses de um segundo.
Um martelo é uma ferramenta, não é? Um plano de carreiras é uma ferramenta do ponto de vista gerencial. Um martelo pode construir uma casa, não pode? O que mais que um martelo pode fazer? Pode quebrar uma vidraça. Então, a culpa é, portanto, logo concluímos que o culpado dessa história é o martelo, não é isso? Filha da mãe desse martelo, constrói casa e quebra as vidraças. Não tem nada a ver, né? O martelo não tem nada a ver com isso, coitado. Só que tem que, se ele for um martelo ruim, aí sim. Então vamos entender da seguinte forma. Existe à disposição das administrações um lado da história e à disposição dos servidores outro lado da história. Uma ferramenta. Eu estou apresentando na ótica de ser um plano de carreiras. Este plano de carreiras pode ser ruim, não vai gerar bons resultados, mas ele pode ser bom. Existe a possibilidade de gerar bons resultados. O que tem que ter para ele ser bom e gerar bons resultados? Ter alguns critérios mínimos. Existem 1.243.783 alternativas para se construir um bom plano de carreiras. Estou dando pouquíssimas para a gente anotar numa folha de papel aqui e lembrar disso na hora que alguém chegar lá no meu município e falar assim: quero propor para vocês um plano de carreira, ou que vocês chamem alguém para falar assim: eu estou precisando de um plano de carreiras lá no meu município. Atrelar o desenvolvimento dentro das carreiras a critérios básicos. Experiência atrelada ao tempo de carreira, qualificação profissional do servidor e resultados medidos através de uma avaliação objetiva e, na minha interpretação, de maneira interativa. A avaliação de desempenho vale 100. Em qualquer lugar do mundo, geralmente, a avaliação de desempenho vale 100. Quem dá essa nota? Em alguns lugares, nós fizemos isso recentemente na Associação Mineira de Municípios. Não somos uma organização pública. Somos uma organização de direito privado. Fizemos lá um plano de carreira. O que tem nesse plano de carreira? 65% da nota do funcionário obtido na avaliação de desempenho, que é um dos critérios para ele se desenvolver, é dado pelo chefe imediato. Nada mais justo. É ele que está te atribuindo metas, é ele que está observando seus resultados. Quem completa os outros 35%? O funcionário. Mas aí nada. Eu tenho espelho em casa, ué. Eu sei avaliar a qualidade do meu serviço, sim. Quem disse que você também sabe me avaliar em 100%? Eu quero dividir essa responsabilidade com você. Exijam isso. Muitos dos que eu tenho visto são martelos de borracha. Ferramenta para inglês ver. Tem uma avaliação de desempenho. Quanto que todos os servidores tiraram? 100. Das duas, uma. Ou nós estamos vivendo na Finlândia, ou alguém não fez a avaliação. Eu acredito que tem gente que merece tirar nota 100 numa avaliação de desempenho. Agora, se a gente não conseguir identificar que todo mundo está tirando 100 e, portanto, ninguém avaliou ninguém, isso está errado. Então, nesses aspectos, vem aí o último ponto que é mais importante nisso. Eu vi o pessoal falando de média outro dia. Eu tenho a minha medida para a média. Eu fui com a minha filha mais velha. Outro dia ela está com 18 anos, ela passou no vestibular para Direito, está toda orgulhosa, mais que isso, ela ainda me deu um tombo ainda, né? Porque ela passou na melhor condição que tinha, passou para o segundo semestre. Então ela está com a moral lá em cima com a família. Eu passei Direito, eu tenho 18 anos e agora... E passou para o segundo semestre. Está 6 meses lá assim, né, com a moral toda, com os avós, Aí arrumou um jeito dela ir trabalhar. Adivinha onde que ela foi trabalhar? Isso mesmo, está dando aula
Começou veio dividir, veio comer desse pote de sal aí com a gente. Tá lá, aprendendo que se aprende muito quando se ensina. E aí, eu e ela fomos numa festa, falei com ela assim, Camila, em média, cada um de nós comeu 6 brigadeiros. O quê? Falei, eu comi 11, você comeu 1, na média nós comemos 6. Então, média é isso. Olha o que a gente tem que trabalhar em termos de média. Nós já identificamos alguns padrões que devem ser medidos. Tempo, experiência, qualificação, titulação, avaliação de desempenho, resultado. Mais critérios podem ser estabelecidos. Vamos ficar com esses 3 que são os mais essenciais. Na média, 33,33%, não é isso? E vai estar 99,99%, não é isso? Não. Não sei. Não sei. O que você acha mais importante desses 3? Tempo, experiência, qualificação ou resultado? Viviane. O que você acha, Roberto? Mais importante? Tempo de casa, resultado ou qualificação da pessoa? Eu sou muito volúvel. Tem hora que eu acho que o mais importante é o resultado. Aí quando eu não estou atingindo os resultados com aquele grupo de pessoas que está ali, aí eu acho que o mais importante é a qualificação. Aí na hora que eu acho que a qualificação já está atendida, eu procuro uma pessoa e ela é muito boa no que faz, mas ela não tomou tantos tombos como a gente. Aí eu acho que o mais importante é a experiência. O que eu quero dizer? Os 3 são importantes. Olha outro problema. Essa conta, eu ouvi outro dia, por favor, gente, dê um somzinho depois que eu falei. Eu já contei umas 3 aqui, todo mundo achou que era brincadeira. Fizeram uma conta aí, né, que fizeram uma operação lá com o matemático e o resultado foi -1, né, lá no Rio de Janeiro. Vou explicar. Mataram o traficante, né, com uma operação, e o nome dele era matemático. E aquilo foi uma operação. E aí começou a rodar aí, né, nas redes sociais que o resultado daquela operação foi -1. Não, eu não vou falar isso não. Obrigado pelo sorriso, gente. Aí já ajudou bastante. Então é o seguinte. Eu acho que essa soma, essa resultante aí, tem que ser também resolvida na medida das nossas peculiaridades. Qual é a maior demanda lá no seu município? Olha, no meu município todo mundo está com nível médio de qualificação. Então eu acho que nesse momento isso é mais importante. Não, no meu município isso já não é problema. Nós participamos de um programa com o governo federal, com isso, com aquilo outro, com uma ONG, e todo mundo aqui já tem qualificação. Então, o que está acontecendo que você não está tendo os resultados tão efetivos? O que está acontecendo que o seu município ainda não se transformou? Se não em Israel, se ainda não se transformou em Tel Aviv. O que está acontecendo? Então, isso é o mais importante. Em determinado momento, a gente precisa de capacidade de decisão e não de coragem, né? Vamos por aqui, sai desbravando. Não, tem gente que experiência é extremamente importante. Sabe ponderar, decidir. Na hora que o pau está quebrando, fala, não, gente, senta. Põe no chão. Aqui, você é o cara do volante do barco aqui. O que você está fazendo aí, içando vela? E você, meu filho, o que você está fazendo aí quando conversa? Você tinha que estar olhando se a gente está caminhando para um lado do iceberg ou não. Tem gente que tem esse tipo de experiência. Então, nesse cenário, o mais importante é a experiência. Onde estamos? Estamos no seguinte ponto. Nós já identificamos que tem dúvidas que são conceituais. Há problemas iminentes. Há conflitos de interesses. O prefeito aqui não vale nada, porque não quer pagar a gente o piso. Poxa, esses servidores são ingratos, por mais que eu dê aumento, toda hora eles querem fazer greve. Vamos sentar. Vamos entender o que está acontecendo. Mineiro conversando, sempre deu negócio. O que nós podemos fazer? De algum modo, nós tentamos aqui identificar
quais são os gargalos. Acho que é aí, hein? Acho que é aí, hein? Aí. Estou ficando experiente em matéria de eletricidade. Vamos identificar onde são os gargalos? Na minha interpretação, estes são os gargalos. Não lute para ter o piso pelo piso. Não lute para ter o plano de carreiras pelo plano de carreiras. Não lute para que experiência, só tempo de casa, seja o ponto de desempate, se isso não vai proporcionar que os melhores sigam adiante numa velocidade maior. Não lute para ter qualificação, onde todo mundo já esgotou isso. Lute para ter aquilo que é o objetivo principal dessa história até aqui, que é, nós precisamos criar condições de que as gerações que estão vindo aí sejam melhores do que a nossa. Essa é a nossa razão. Os nossos pais trabalharam assim por nós. Nós trabalhamos assim pelos nossos filhos. E nós estamos hoje num cenário em que muito do que se faz já não condiz com a realidade que os que estão vindo vivem. Por que alguns alunos acham que as aulas estão desinteressantes e por que alguns professores acham que todo aluno hoje é mal educado? Vamos ver, talvez as coisas não estejam mais tão sob o controle da nossa cartilha de sempre. E aí, esse convite que eu faço é, se essas dúvidas nos incomodam, e se nós tocamos naquelas dúvidas que até então entendo como sendo aquelas que são principais, vamos discutir sobre elas, vamos falar sobre isso, vamos, a partir de agora, a gente voltando aos municípios, identificar junto com o secretário de administração, com o secretário de educação, com o prefeito, com a própria comunidade escolar aqui. Nós estamos com o piso dentro do aceitável? Para aqueles que têm algumas considerações ou perguntas, eu não sei como é que estão todas as dinâmicas, acho que a gente pode se organizar para perguntar. Vamos só esperar que eu acredito que quem não vai fazer pergunta está se encaminhando ali. Então nós vamos com 2 minutinhos só para o pessoal que já vai sair.